Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar aqui nos resultados de uma pesquisa sobre clima institucional. Foi um exercício didático, feito lá no Departamento de Finanças da Prefeitura de Itajubá, MG. Isso. O objetivo era, tirar uma fotografia do clima lá dentro, naquele momento. Entender como o pessoal se sente no dia a dia, sabe? O que está legal e o que precisa de atenção. Uhum. E olha, logo de cara, um resultado geral interessante. O clima, numericamente, foi mais para satisfatório. Quase 59% para ser exato, 58,8% dos respondentes disseram que estavam satisfeitos ou muito satisfeitos em trabalhar lá. É um bom começo, né? Sim, com certeza. E um ponto que se destacou bastante positivamente foi a satisfação com as tarefas em si, o trabalho que a pessoa faz. Foi alto, quase 77% satisfeitos ou muito satisfeitos. Nossa, isso é muito bom. Mostra um engajamento legal com a atividade principal, né? Exatamente. E o interessante, sabe, é que isso parece ter uma conexão com a percepção sobre feedback e avaliação de desempenho, que também teve uma avaliação positiva, 44,1%. Ah, interessante essa ligação. Pois é, parece que quando a comunicação sobre o desempenho é clara, quando a pessoa sabe o que se espera dela, isso impulsiona a satisfação com o próprio trabalho diário. Não é só gostar da tarefa, mas ter clareza sobre ela. Isso sugere uma gestão eficaz, talvez, e uma certa maturidade da organização. Faz sentido. Mas, bom, nem tudo são flores, né? Vamos dar uma olhada nos desafios. O primeiro, e talvez o mais crítico, foi a questão das oportunidades de crescimento. Aqui a coisa inverteu. Mais da metade, quase 53%, se declarou insatisfeita ou muito insatisfeita. Confesso que esse número me chamou a atenção. É alto mesmo. Parece muito ligado àquela percepção que a gente ouve bastante no setor público de uma certa estagnação na carreira, né? Onde a progressão às vezes está mais atrelada ao tempo de serviço do que, a novas qualificações ou desempenho. Exatamente. E essa falta de perspectiva de crescimento é um ponto sensível. Mas não foi o único desafio que apareceu, né? A comunicação, ou talvez a falta dela em alguns aspectos, também foi apontada. Como assim? A pesquisa sugere que quando as opiniões ou as falas dos subordinados são meio que ignoradas, sabe? Ou quando não existem canais muito claros para essa comunicação franca, isso gera uma percepção de descaso. Entendi. E isso é complicado, porque pode criar um clima institucional ruim, como o estudo menciona, e daí podem vir consequências, tipo mais faltas, absentismo, talvez até um menor cuidado com os próprios processos de trabalho. A sensação de não ser ouvido pesa, né? Pesa muito. E teve um terceiro ponto que também não teve uma avaliação tão positiva, que foi a percepção sobre os benefícios oferecidos. Foi um item com avaliação positiva um pouco mais baixa. Certo. A fonte até menciona rapidamente aquele debate maior sobre custo do funcionalismo, mas o foco aqui é a percepção interna mesmo. Parece que os benefícios, naquele momento, não estavam sendo vistos como um grande diferencial positivo pela equipe. Entendi. Então, diante desses pontos, desses desafios, o que a pesquisa, o que as fontes sugerem de melhoria? Para essa questão do crescimento, por exemplo. As propostas vão na linha de programas de capacitação contínua, sabe? E pensar em formas de reconhecimento que não sejam só a promoção formal. Valorizar o mérito, as competências, mesmo dentro da estrutura existente. Aí a chave parece ser estabelecer canais que realmente funcionem nos dois sentidos. Criar um ambiente onde as pessoas se sintam à vontade para falar e, principalmente, sejam ouvidas. Como fazer isso na prática? Uma das sugestões é capacitar as lideranças para uma escuta mais ativa, mais atenta, e surgiram até umas ideias, mais fora da caixa, como pensar em chefias circulantes com mandatos definidos para trazer novas dinâmicas. Interessante isso. E também a ideia de permitir que os próprios servidores escolham fazer rodízios de tarefas. Isso poderia ajudar a quebrar a monotonia e ampliar as experiências de cada um. Legal. E sobre os benefícios que tiveram a avaliação mais tímida? Aí a sugestão é meio dupla. Primeiro, talvez comunicar melhor o que já existe. Às vezes os benefícios são bons, mas a percepção deles não é tão positiva, falta clareza sobre o valor. Comunicação. Exato. E segundo, explorar mais os benefícios não financeiros,
Coisas ligadas a bem-estar, talvez mais flexibilidade onde for possível, mostrar um cuidado mais amplo com as pessoas. Certo. É importante ressaltar, né, que, apesar desses desafios, a pesquisa mostrou pontos fortes também. Como a gente falou, a satisfação alta com as tarefas, a percepção sobre feedback que não era ruim. Sim, com certeza. Existem bases sólidas ali. E é fundamental lembrar o contexto, né? Foi um exercício didático, o tempo para a execução foi limitado. Verdade. A própria análise sugere que, talvez com mais tempo para elaborar o questionário, divulgar melhor a pesquisa, analisar os dados com calma, os resultados poderiam ser ainda mais ricos. Faz sentido. Pode ser falta de tempo, ou talvez um receio de se indispor com a chefia, quem sabe. Isso sempre pode dar uma leve distorcida na fotografia final. É um ponto a considerar. Com certeza. E tudo isso, no fim das contas, deixa a gente com uma reflexão, né? Como que as organizações, principalmente as públicas, com essas carreiras mais estruturadas, podem enfrentar de forma criativa esse desafio da progressão de carreira? Boa pergunta. Como achar um equilíbrio bacana entre valorizar o tempo de serviço, que tem seu valor, e ao mesmo tempo reconhecer o mérito, as competências individuais, incentivando o desenvolvimento contínuo das pessoas. Fica aí uma questão importante para a gente continuar pensando.